E aí, pessoal, tudo bem? O De Olho no Bolso de hoje está começando aqui na sua TV Câmara Caruaru, canal 22.2. E nesse programa a gente vai debater o desafio da profissionalização dos lojistas e comerciantes a esse mercado do e-commerce, né? Que se intensificou aí com a pandemia da Covid-19. Quem está participando aqui conosco hoje é a publicitária e fundadora do Digital, Evelyn Cavalcante. Seja bem-vinda, Evelyn. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho desse novo momento, né, do mercado digital e a imersão dos lojistas nesse novo cenário. Evelyn, vamos começar logo com uma pergunta que ela é muito interessante, né? Você que trabalha muito com essa parte de rede social, inclusive a gente está vendo uma profissionalização que os lojistas e os comerciantes pequenos também, de uma forma geral, eles estão sendo meio que obrigados a entrarem, né? Eles foram obrigados a entrar nesse mundo digital aí do e-commerce com a pandemia. Na sua opinião, qual foi a principal dificuldade que você verificou no momento que você foi comprar um serviço ou pedir um delivery nesses grupos que entraram agora, né? Nesses lojistas que ainda não estavam, né? Primeiro foi, assim, a falta de... Como eu vou falar? Qual a melhor palavra? De profissionalização mesmo, né? Porque essa questão da transformação digital, ela já estava acontecendo há alguns anos, só que esse processo foi acelerado, assim, de forma drástica nesses meses aí de pandemia, e as empresas tiveram que pegar o bonde andando, né? Algo que, assim, não é o ideal. O ideal seria que as empresas já estivessem adaptadas a esse cenário que não é novo, né, que é o cenário digital, mas as empresas não estavam, muitas não se importavam com esse cenário, né, tratavam ali seus negócios de forma offline, e é isso. Só que a gente está num novo momento em que a gente precisa buscar se profissionalizar para entregar um serviço ainda melhor para o nosso cliente, né? E isso envolve a questão dos cuidados em relação à higiene, a todas essas questões sanitárias, e também a questão do atendimento, né? Quando a gente está lidando ali com o cliente. Evelyn, a gente tem muito adaptado o setor de alimentação, né? Com o delivery aí nesse meio online do e-commerce, é muito mais popular. O brasileiro está meio até que adaptado também. Mas a gente teve que ver outros setores tendo que ingressar, como, por exemplo, moda, que não era muito comum ainda nesse ramo. Você sentiu que eles tiveram um pouco mais de dificuldade do que, por exemplo, outros lojistas que já eram mais desse ramo da alimentação e que acabaram entrando? Acho que para eles foi um pouco mais fácil, a gente pode dizer dessa forma? O ramo alimentício, ele já emergiu de forma mais natural, né? Porque a gente já tinha meio que o costume de pedir alimentos pela internet, seja por aplicativo, ou seja, enfim, por WhatsApp, mas os lojistas do segmento de vestuário realmente tiveram uma dificuldade um pouco maior a se adaptar a esse novo cenário, porque assim a gente não tinha o costume, né, de, por exemplo, receber uma roupa delivery, né? Acontecia ali nos e-commerces, os grandes e-commerces, né? Mas as pequenas empresas não utilizavam dessa facilidade, né, do e-commerce para vender suas peças. Então, elas estão se adaptando ainda a esse novo momento, né? E utilizando aí algumas estratégias para conseguir vender mais pelas redes sociais, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Evelyn, uma coisa muito comum da gente encontrar, e aí isso aí eu queria saber uma opinião sua, inclusive é muito bom para os lojistas, para quem tem comércio, né, que entrou agora nesse ramo do e-commerce, que a gente vê muito comum postagem no Instagram, onde geralmente acontece mais, em que o lojista, e seja lá qual ramo for, inclusive de alimentação também, que eles postam um produto, aí você pergunta, mas e qual o custo disso, qual o preço disso? Chama no direct. Aí eu lhe pergunto, isso é uma prática correta? É ideal você obrigar o seu futuro cliente a ir para uma etapa a mais, você já, em vez de já responder, tirar a dúvida do cliente, dizer, o preço é X?
Então, se o preço não for um fator diferencial do produto, não faz sentido a gente esconder, né? Se o segmento não é um segmento de luxo, não é um segmento de alta costura, então para que você vai esconder o preço do teu produto? Isso não é um segredo de Estado, então isso só vai irritar o cliente e fazer com que ele não compre, fazer com que ele escolha outra loja, outra marca para comprar. Porque isso, como você bem falou, é mais uma etapa no processo. O cliente pergunta o preço, aí vai e puxa para o direct, aí para finalizar a compra vai para o WhatsApp. É todo um rolê que assim dificulta muito o processo de compra do consumidor e ele acaba desistindo. Então, você do segmento de varejo que precisa colocar o preço aí das suas peças, o Instagram tem várias ferramentas para isso. O Instagram tem a loja de produtos, onde você pode cadastrar lá os seus produtos, pode colocar o preço já na tela. Se você não souber fazer isso, não tem problema, coloca na legenda. Ou se você não quiser colocar na legenda, responda nos comentários, porque tem nenhum problema, né? Facilita a vida do consumidor. Evelyn, hoje vocês têm o Digital School, né, que é uma plataforma que também ajuda nesses serviços online, na formação, na profissionalização. Vocês tiveram que fazer algum incremento, já que a gente está num período de pandemia que a gente tem um volume muito maior, ou como é que funciona, né? Para quem quer se profissionalizar, o que ele deve levar em conta? A gente percebeu uma alta demanda em conteúdos relacionados a Instagram e também ao WhatsApp, que são assim plataformas essenciais, né, para a gente vender. São plataformas de relacionamento, mas que ajudam muito essa questão da venda, a facilidade da venda, o interesse da venda. Então, a gente focou os nossos treinamentos para esses dois segmentos. Produção de conteúdo para o Instagram, as marcas que precisam se profissionalizar aí nessa rede social, e também a questão do atendimento no WhatsApp. E a gente ficou bem surpreso, porque a demanda está sendo assim muito grande. Isso é uma coisa muito legal aqui para a nossa região, né? Que a gente percebe que o mercado acordou e ele está realmente sentindo a necessidade de se colocar de forma mais profissional nas redes sociais. Evelyn, isso já é muito comum, mais nas grandes cidades, né? Apesar de Caruaru ser uma cidade de médio porte, digamos que o pessoal das capitais e cidades mais desenvolvidas, como é o caso de Recife, eles já estão muito mais adaptados a esse e-commerce, e não só no ramo de alimentação, que já é muito mais popular. Mas, apesar disso, você acredita que os lojistas de Caruaru, que vocês já atenderam aí no Digital School, ou que vocês estão atendendo, né, prestando essa formação, vocês percebem um pouco não só de receio, mas de que eles são um pouco travados, de são até um pouco preconceituosos, em dizer, eu acho que vender online não é a mesma coisa que vender fisicamente. Vocês sentem essa resistência neles, nesse treinamento deles? É uma mistura de resistência com desconfiança. A gente tem muito aqui na região, não só em Caruaru, mas nesse polo têxtil, né? Santa Cruz, Toritama, enfim. Mas a gente percebe que eles estão se esforçando para realmente desconstruir, né? A gente está passando por um processo de desconstrução, onde as redes sociais deixaram de ser uma coisa para fazer quando dá, para ser realmente algo que faz parte ali do orçamento mensal daquela marca. Então, a rede social deixou de ser alguma coisa para fazer assim de todo jeito, e eles perceberam isso, que bom, né? E a gente está vivendo nesse novo momento onde, aos poucos, né, a gente vai transformando a realidade local e trazendo mais para o digital. Então, a gente pode dizer que hoje, né, nesse momento já era, mas o momento ressaltou que rede social não é só mais um complemento. Ele é sim uma parte, inclusive uma parte muito bem lucrativa, né, para as empresas, né? Sim, muitas empresas, inclusive, continuaram existindo na pandemia por conta do digital, né? Outras que não conseguiram se adaptar ao digital, infelizmente acabaram morrendo no caminho, mas as que acordaram a tempo, né, conseguiram aí se adaptar e estão conseguindo sobreviver por conta do digital. E, assim, uma ressalva que eu faço
é que os lojistas eles não deixem de investir nas redes sociais, porque as coisas estão voltando, né, ao novo normal, né? As lojas estão voltando a atender, os clientes estão aos poucos indo presencialmente, mas elas não devem deixar de dar atenção ao digital por conta disso, né? Porque aí ela só vai retroceder. Isso era uma pesquisa recente do IBGE também, ele nos mostrou que foi justamente o e-commerce que impulsionou a economia, digamos que garantiu que a economia não morresse, entre aspas, por completo nessa pandemia, mas que tinha um receio também. Esse dado mostrou que uma parcela desses novos comerciantes que acabaram migrando para o digital, eles acabariam, de uma certa forma, em algum tempo, meio que ou desistindo por completo ou tornando em segundo plano, né, esse mercado digital. Qual a orientação para vocês no sentido de que foi um início difícil para eles, que de fato eles tiveram que entrar de supetão aí nesse mercado digital, mas se eles já estão percebendo que é sim uma fonte de renda, eles devem, por exemplo, entender qual é a rede, por exemplo, se é só no Instagram ou se é no Facebook que eles têm um pouco mais de volume de vendas, ou como então eles podem crescer, quais passos eles têm que dar para eles crescerem mais, né, nesse e-commerce e ampliar, né? O conselho que eu dou é que os lojistas procurem desenvolver conteúdo e se relacionar nas redes sociais com seus consumidores, com seus clientes, entender que seguidores não são clientes, tá? O fato de você ter 100 mil seguidores não significa que você vai ter 100 mil clientes comprando seus produtos. É importante que a gente deixe isso bem claro. Seguidor não é cliente. A gente tem que estar nas redes sociais se relacionando com as pessoas para que elas se tornem nossos clientes, nossos consumidores dos produtos, dos serviços que a gente oferece. E não que ela seja um número ali parado e sem nenhuma ação, né? Infelizmente, essa é a visão de muitos, né? De que o ideal é impulsionar, gasta dinheiro impulsionando, mas impulsiona apenas buscando o número de curtida, né? O número de seguidor. Isso é uma visão, como eu diria, ilusória, né, das redes sociais. As pessoas se encantam aí com a quantidade de K, e isso, na verdade, é uma métrica da vaidade, né, porque não significa que isso vai trazer resultado. Não adianta você comprar muitos seguidores para ter um número ali parado e aquilo atrapalhar a entrega do teu conteúdo. Então, o conselho que eu posso dar hoje é que as empresas foquem em produção de conteúdo, em relacionamento, e analisem o que é mais viável para elas continuarem fazendo. Se é estar no Instagram, se é focar no WhatsApp, se é focar no marketplace do Facebook. Então, hoje em dia, as redes sociais são grandes canais de relacionamento e de vendas, mas a gente só vai ter um retorno se a gente continuar produzindo, se a gente continuar estudando, se profissionalizando, para entregar o melhor para o noso consumidor. Pessoal, o De Olho no Bolso vai dar uma pausinha agora para o intervalo rápido e a gente volta já já.